fazer esse vídeo sobre as gerações, tá? Então, fico muito feliz de poder contribuir para esse trabalho. O que eu enxergo da geração X na minha atividade, na atividade advocatícia? Então, a geração X tomando por base, assim, a geração que se encerra ali em 1980. Fazendo um paralelo com novos profissionais, por exemplo, pessoas mais jovens que estão entrando na advocacia, o que a gente vê? A gente vê que essa geração X acabam sendo pessoas que têm uma análise de todos os fenômenos até um pouco mais lenta, né? O profissional hoje, o atual profissional, ele é um profissional um pouco mais veloz, um profissional muito mais tecnológico, em contrapartida às gerações anteriores. Então isso é algo que se nota, né? Por exemplo, hoje nós temos um processo eletrônico. Hoje a maioria dos processos, eles são processos eletrônicos. Então todos os documentos têm que ser digitalizados, todos os documentos têm que ser encaminhados eletrônica. E isso acaba que as gerações mais novas, elas têm uma facilidade maior, né, de lidar com esses fenômenos. Algo que as gerações mais antigas, elas não têm tanta aptidão para isso. Por outro lado, o que se vê? Se vê que as gerações antigas, então se eu pegar a Z, ela tem uma vinculação a posicionamentos éticos muito mais fortes do que as gerações atuais. Talvez seja pela velocidade que as gerações atuais tratam as coisas, e pode ser uma forma de se tratar muito mais simplória, uma forma de tratar as coisas um pouco mais leviana, né, de não dar tanta relevância a comprometimentos profissionais que as gerações anteriores têm. As ambições, eu vejo as gerações mais antigas, exemplo, X, são gerações que buscam muito mais a estabilidade. Antes muito se buscava a estabilidade. E eu vejo atualmente as novas gerações, elas não têm tanto essa preocupação, né? Tanto do concurso público e tal. A ambição ela é maior nas gerações atuais, isso é o meu ver. Eles buscam outras experiências, eles buscam um intercâmbio, eles buscam viajar para o exterior. E nas gerações antigas, né, anteriores, a gente não tem tanto esta ideia. A ideia maior é ter uma segurança profissional, né, é ter um salário. Então isso é algo que vai se alterando com o tempo. Meu nome é Marta, tenho 56 anos, nasci em 31 de março de 1963. Meu nome é Solano dos Santos Reis, nasci em 1963, tenho 56 anos. Como funcionava a mídia e a tecnologia da sua época? Nós recebíamos as informações por jornais, por televisão, mas era uma coisa mais precária, né? A mídia da minha época, de infância e adolescência, era baseada no jornal, na revista, no rádio e na televisão, além do cinema, que também influenciava através de documentários e noticiários da época. Era basicamente uma mídia analógica. Expectativas impostas pela tua família e as tuas expectativas com a tua vida? Não existia assim um planejamento, né, de vida. É tipo assim, a gente ia vivendo. As regras da família, logicamente, eram mais rígidas. A minha geração, em regra, tinha como objetivo, as famílias tinham como objetivo que os filhos se tornassem, por exemplo, funcionários de empresas estatais, como o Banco do Brasil, através também do acesso ao serviço pelo concurso público, e normalmente eram essas as expectativas familiares. Em termos de relacionamento, as famílias eram tradicionais, ou seja, aquele modelo de pai, mãe, filhos, e baseava-se praticamente nesse tipo de conceito, conservadora, religiosa e católica.
Quais eram os marcos que aconteciam na tua adolescência? A primeira vez que tu ia conseguir voltar para presidente da República. Esse foi um fato muito importante, e outro fato que me emociona foi quando os exilados voltaram ao Brasil, porque era uma tristeza os brasileiros terem que ir embora, porque estavam sendo perseguidos aqui e ficaram anos vivendo fora do país, tiveram que muitos sair escondidos, muitos morreram também que não foram. Como foi o acesso aos estudos na tua época? Apesar das dificuldades nos municípios pequenos, sempre havia um acesso ao processo educacional. Aqui na nossa cidade, nós tínhamos pequenas escolas que se chamavam brisoletas, instaladas em locais mais distantes, na vila e na periferia, e as escolas estaduais, e em particular também comunitária. Ou seja, havia uma boa demanda, pelo menos aqui na nossa cidade de Osório. Não era aquela preocupação, dava um dia fazer faculdade, porque isso aí não estava no parâmetro de vida deles. Mas, assim, ir para a escola, os primeiros anos, se alfabetizar, isso aí era exigência familiar. Como era visto o papel da mulher na sociedade da tua época? A mulher era muito sofrida, perseguida, muito discriminada. No final dos anos 60 e começo dos anos 70, havia ainda um movimento, nas pequenas cidades, um movimento bastante repressor em relação à mulher. Apesar de, praticamente em todo o mundo, existirem movimentos libertários, como, por exemplo, da cultura hippie, do cinema, a mulher ainda era muito reprimida, ainda tinha muito pouco acesso, por exemplo, ao mercado de trabalho. Como foi o teu ingresso no mercado de trabalho? O meu ingresso no mercado de trabalho se deu inicialmente, através do trabalho informal, ou seja, sem nenhum tipo de direito. Através da venda de frutas para uma fruteira, que durou pouco tempo. Depois, durante a temporada de veraneio, a venda de picolés e sorvetes, também sem qualquer tipo de salário, mas sim o recebimento pura e simplesmente de uma comissão por unidade vendida. Somente lá por volta dos 16 anos que eu tive meu primeiro emprego com carteira assinada, tendo em vista que eu comecei como vendedor informalmente a partir dos 12 anos. 15 anos, assim, eu trabalhava no que dava. Então aparecia um trabalho, tudo familiar, né? Mas daí ganhava alguma coisinha, ia mas estudando e trabalhando. Como funcionavam os direitos trabalhistas nessa geração? Tudo estava previsto em legislação, mas além disso, sempre houve uma dificuldade, por exemplo, em alguns direitos em cidade pequena, como periculosidade, como estes adicionais que eram previstos em lei, mas as empresas muitas vezes desconheciam. Então, o trabalho da pessoa não era pelo que ela fazia, era pela obediência servil. Então, além disso, também se tu reclamasse por hora extra, por serviços a mais, tu ia embora. Daí, com o crescimento da lei trabalhista, é que foi a coisa se tornando, dando mais segurança ao trabalhador. Tinha trabalhos assim que era verdadeiro regime escravo, né? Se tu não obedecesse, tu ia pra rua. Como foi o caminho para a formação da sua carreira? Minha carreira como funcionário público, como serventuário da Justiça, ela iniciou através de concurso público. Mas antes disso, eu tive uma série de trabalhos na comunicação, através da realização de cursos, de qualificação para produção de notícias, enfim. Depois eu fiz uma faculdade de letras no tempo da Facus e posteriormente de direito. Mas o meu trabalho, especialmente no serviço público, foi através da prestação de um serviço para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde hoje ainda atuo como oficial de Justiça da Infância e da Juventude. A minha carreira foi assim. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, mas
sim, o salário era baixo, a exigência bastante, então sempre almejava uma coisa mais segura, né? Quando eu tinha 20 anos, eu fiz uns 3, 4 concursos. E daí um deles que eu tirei primeiro lugar foi o que eu entrei no judiciário. Daí então com 21 anos eu entrei pro judiciário, trabalhei aqui em Osório. Para ti, quais os pontos positivos e negativos das pessoas da tua geração? Os pontos positivos, eu creio que no dia de hoje é a experiência de ter vivido num período de pouca liberdade, período da ditadura brasileira, é ter participado de algum modo da redemocratização do nosso país, através dos movimentos, através dos comícios, através dos movimentos sociais que se fazia, e vivendo hoje neste período com toda essa experiência. Um período lamentável que nós estamos passando no dia de hoje, com a redução dos princípios do humanismo no nosso país, mas a gente já vivenciou, de algum modo, um período de ditadura, e hoje se tem essa experiência da restrição de direitos, mesmo dentro de um período democrático. O Brasil, em alguns momentos, foi um país muito hipócrita, e é o período que nós estamos passando, ou seja, vivemos uma democracia, como no começo dos anos 80, mas ainda com muita restrição, com muito preconceito. Eu vejo assim, ó, há 20 anos atrás, por exemplo, tu veria uma mulher na minha idade, ela seria uma idosa, né? E hoje não, eu vejo que a minha geração deu um pulo. As mulheres ficaram independentes, mas eu acho que é uma conquista que a gente teve, do teu lastro financeiro, teu lastro emocional e os teus desejos de ir para o mundo, né? Conhecer outras coisas, outras culturas. É isso que a gente... E os pontos negativos que tu vê em algumas pessoas da tua geração? É a pessoa que se fecha ou cai nos vícios, ou deixa de sonhar. Deixar de sonhar a gente não pode deixar nunca. A gente tem que estar sonhando, a gente tem que estar fazendo planos. Não desistir de viver. Viver e crescer, mesmo com esse quadro político que eu vejo que está caótico, que está desesperador, mas a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar e que a gente vai conseguir sair desse época nublada, porque eu tô vendo a situação agora muito parecida com aquela dos anos 80, algumas mentes parece que se fecharam e querem retroceder. Esse negócio de preconceito, de perseguição, homofobia. E como tu lida com pessoas de outras gerações? Olha, é sempre é sempre uma motivação a gente se integrar dentro desta mudança que nós tivemos nos últimos anos. Porque nós estamos vivendo hoje um período de alta tecnologia, de massificação da informação e de opiniões das mais diversas possíveis. Eu pretendo sempre estar conectado, estar oxigenando a minha existência, ouvindo os mais jovens e valorizando aquele tipo de pensamento e da sua expressão. Da mesma forma que não fecho os olhos nem os ouvidos para as pessoas das gerações mais antigas. Tenho 5 filhos que têm de idade entre 17 e 35 anos. Tenho um neto de 7 e uma neta de 3. E, logicamente, a gente tem muitos embates, a gente tem muitas discussões. A minha geração é muito do trabalhar, do organizar e às vezes esse é o problema que dá com os jovens. O excesso de celular, o excesso de só informação básica. Está muito escondido atrás de um celular, tem milhares de amigos só dentro da caixinha.